Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de termoquímica. Hoje a aula é sobre entalpia de formação. Esse conceito de entalpia de formação ele surge para simplificar a nossa conta matemática quando desejamos calcular a entalpia de alguma reação. Nós aprendemos nas aulas anteriores que a entalpia de reação ela é dada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Esse conceito de entalpia ele nasce a partir de uma interpretação de um saldo onde nós comparamos a entalpia dos produtos em relação à entalpia dos reagentes e descobrimos que as reações podem ser endotérmicas quando o produto está acima dos reagentes ou exotérmica quando o produto está abaixo dos reagentes. Porém, na química foi necessário estabelecer um zero para esta comparação. Nós buscamos nessa aula definir então a seguinte pergunta: como que eu posso calcular a entalpia de uma substância tomando como referência a matéria-prima mais simples possível? É aí que surge a resposta, a entalpia de formação. Supondo então que nós temos que formar, como diz aqui o texto, formação de substâncias compostas a partir de substâncias simples. Nós sabemos que as substâncias simples elas apresentam apenas um elemento químico e que as substâncias compostas precisam de outros elementos químicos. Então a reação mais simples que você possa imaginar é a formação da água, a substância composta a água. Nós precisamos do hidrogênio e do oxigênio. Mas quais seriam esses reagentes? Quais seriam essas peças fundamentais para formar esse composto maior? Foi estabelecido na química que as substâncias simples elas seriam a forma mais alotrópica e abundante da natureza. Então, não seria qualquer substância simples que você utilizaria para fabricar uma substância composta. Para efeito de cálculo, foi estabelecido um acordo de que as formas mais abundantes na natureza, as formas alotrópicas mais abundantes na natureza, estariam aqui nesta minha régua de energia, posicionadas exatamente no zero da minha régua de energia. Energia que está aqui, né? Nesse eixo Y. E aqui no eixo X nós temos a distribuição das possibilidades de substâncias simples. Quando eu falo forma alotrópica, eu me refiro ao formato com que este átomo se estrutura. Então, por exemplo, nós temos nitrogênio gasoso, ferro no estado sólido, hidrogênio no estado gasoso, oxigênio, gás oxigênio O2 e não o oxigênio do ozônio O3. Perceba que eu estou usando o O2, que é a forma mais abundante, a forma alotrópica mais abundante na natureza. A alotropia, na verdade, é um fenômeno de manifestação da substância em diferentes formas. No caso, por exemplo, do enxofre rômbico, você tem o enxofre rômbico ou monoclínico. E esses nomes são apenas formas geométricas, como você conhece o cubo, ou paralelepípedo, ou cilindro, ou esfera. Rômbico e monoclínico são formas geométricas um pouco mais complicadas. E no caso, o enxofre rômbico é o mais abundante. O carbono grafite é o mais abundante na natureza. E assim foi estabelecido que estas substâncias mais abundantes na natureza terão, a partir de hoje, entalpia zero, por conta da sua abundância e por serem simples, substâncias simples. E aí as reações químicas que nós precisamos estudar, elas serão sempre o estudo de uma substância simples que será combinada com outra para formar uma substância composta. Isso é chamado entalpia de formação. Nós sabemos que a entalpia é produtos menos reagentes, mas neste caso eu quero o produto substâncias compostas e os reagentes substâncias simples. Percebam que aqui eu estou especificando com mais detalhes esse cálculo de entalpia de uma reação. Produtos, substância composta. Reagentes, substâncias simples. O diagrama aqui, ele tenta mostrar mais ou menos as conclusões que foram surgindo a partir dessa referência. Substâncias simples são o zero, não tem energia. E aí, vamos supor que você queira fabricar metano.
Perceba que eu vou buscar agora a substância simples, as peças fundamentais do meu Lego, carbono e hidrogênio, que juntos vão formar metano. Ou carbono e hidrogênio, que juntos podem formar o eteno, essa molécula aqui em cima. Aliás, etino, perdão, acetileno. E aí nós temos abaixo outras possibilidades. E por que abaixo? Porque elas vão liberar energia. Em relação ao zero da régua, vai ser exotérmico. A formação de água, seja gasosa, líquida ou sólida, a formação de CO2 e a formação de óxido de ferro. Perceba que são substâncias compostas, mas que começam a brincadeira no zero, na substância simples. Essa seria a interpretação em nível de diagrama. Agora, vamos buscar a interpretação a nível de reação química. Eu já me adiantei aqui e fiz um pequeno resumo, em que me interessa analisar essas três reações. E eu tenho já informado o número da entalpia da reação da formação da água. Então, eu estou estudando aqui reações químicas, eu conheço as entalpias destas reações, mas eu quero especificar um pouco mais com carinho essa reação, porque ela tem produto, substância composta, molécula de água, reagentes, substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá na nossa fórmula ΔH. Só uma observação, eu não tenho delta neste aplicativo, então o delta vai ser esse A maiúsculo, é a letra mais próxima que eu achei do delta, tá? Então, ΔH é igual a HP menos HR. Bom, vamos pensar em moléculas inicialmente. Quem são aqui, quais são os produtos nessa primeira reação? É a molécula de água, H2O. Ela seria a entalpia dos produtos, como se eu estivesse substituindo por moléculas. E quem seriam os reagentes, né, que poderiam colocar aqui em termos de substâncias? Quem faz parte dos reagentes? Nessa reação, nós temos o gás hidrogênio e meio mol de O2. Perceba que eu estou apenas copiando, né, os reagentes e os produtos, organizando segundo a definição de produtos menos reagentes, que é a entalpia. Agora que nós temos o conceito de que a entalpia das substâncias simples é zero, vamos aplicar aqui. Nós conhecemos a entalpia da reação como um todo. Nós sabemos o valor final deste cálculo. Então eu vou trocar o ΔH, ou HP menos HR, pelo valor lá, menos 58 quilocalorias. Isso é igual a, entre chaves agora, nós temos a água, molécula de água. E nas outras chaves, que seriam os reagentes, nós vamos trocar simplesmente por zero. Perceba que o que eu fiz matematicamente foi ΔH, HP menos HR. Esse termo aqui eu conheço, vale menos 68. Já estes outros termos aqui, eu apliquei o conceito de substância simples, hidrogênio e oxigênio zerado. Resultado, quando você finaliza aqui o cálculo, você chega a um valor de energia da molécula de água. E isso, para nós, representará a entalpia da molécula de água. E aí surge o conceito de entalpia de ligação, de formação, perdão. A entalpia de formação da molécula de água. Por quê? Eu partir de reação de substâncias simples, formando uma substância composta, e aí só aparece então a substância composta. Eu elimino a substância simples. É um truque matemático. Tirando a substância simples, você tem apenas a composta, portanto este número é específico da molécula de água. E essa informação pode ser tabelada agora. Eu posso dizer que a substância composta água apresenta essa energia, pois eu fiz um estudo a partir de substâncias simples. O mesmo raciocínio pode ser feito aqui, nessa segunda equação. Eu já vou trabalhar aqui com dados mais rápidos. Entalpia dessa reação,
essa reação tem uma entalpia de menos 94 quilocalorias. Essa entalpia foi calculada a partir da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Qual é o produto? É CO2. E quem são os reagentes? É C, carbono, grafite, mais oxigênio, O2. Agora, aplicando o conceito de substância simples nessa equação matemática, nós temos que menos 94 quilocalorias é igual apenas a CO2, pois as entalpias dos reagentes é zero. Por isso eu posso concluir na minha tabela que a substância composta CO2 tem energia menos 94. O mesmo conceito novamente aqui eu posso aplicar nessa terceira equação, onde eu tenho a formação do metano. Entalpia da reação, nós temos positivo 20 quilocalorias. Entalpia dos produtos é o metano, CH4, menos a entalpia dos reagentes. Quem são eles? Carbono, grafite, mais 2 mols de H2. Mais uma vez, aplicando o conceito, a entalpia da substância simples vai ser zero, portanto eu vou ter apenas que 20 quilocalorias é igual à entalpia do metano, CH4. E aí eu posso tabelar esse valor informando que a entalpia de formação do metano é equivalente a 20. Todo esse trabalho ele foi feito com todas as substâncias compostas. E toda a questão que você for resolver, ela precisa te informar esses dados tabelados, a entalpia de formação das substâncias compostas. A partir dessa tabela, você vai construir a entalpia de reação de qualquer reação. É como se fosse a energia de cada uma das moléculas envolvidas numa etapa, numa reação. Vamos aplicar esse conceito, que é o que mais te interessa, neste exemplo, a combustão do metano. Nós sabemos que para calcular a entalpia de reação, eu preciso fazer o cálculo da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa é a definição da entalpia de reação, no caso aqui dessa reação de combustão. Agora, como que eu posso fazer esse cálculo? Nós temos que colocar os dados individualmente de cada uma das energias. Primeiramente, nós sabemos que o metano, pela nossa tabela, tem uma energia de mais 20. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Eu sei que a entalpia da substância simples é zero, portanto eu não vou levar em conta nada além das substâncias compostas. Vou agora para o CO2, olho para a tabela, vejo que tem menos 94 quilocalorias, essa é a energia do CO2. E agora a da água. Como são 2 mols de água, eu preciso tomar esse cuidado de multiplicar por 2 a entalpia da molécula de água, que sozinha é 68 negativo. Feito isso, basta aplicar a definição da entalpia da reação, que é o que está aqui embaixo, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, aplicando essa equação aqui embaixo, nós teremos produtos. Quem são eles? Menos 94 mais 2 vezes menos 68 são os meus produtos, menos os reagentes. Quem são eles? Olhando para os reagentes, eu tenho mais 20 e 0. Mais 20 mais o 0, que é a substância simples. Feito isso, basta agora efetuar o cálculo da entalpia e chegar ao valor final. Se você fizer os cálculos, você vai chegar em menos 250 quilocalorias. Essa seria a energia de combustão do metano, aplicado por meio da entalpia de formação. Uma tabela com dados já tinha suficiente para fazer esse cálculo. Negativo, né? Deixa eu só arrumar aqui.
Então, basicamente, o que você vai procurar fazer nos exercícios é organizando os dados, colocando as energias de cada um dos componentes. Quem são os produtos? Coloca as energias. Quem são os reagentes? Coloca as energias. Tome o cuidado de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico cada uma das substâncias. E feito essa organização, coloque a fórmula da entalpia da reação, posicionando quem são as entalpias dos produtos, a dos reagentes e fazendo todo o cálculo matemático para chegar à entalpia da reação. Bons exercícios, qualquer dúvida, procure os professores. Um abraço, até a próxima.